Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou dar continuidade ao assunto que eu encerrei o programa sem contexto anterior, né? O programa sem contexto número 143, que para quem não viu o programa, eu recomendo então que você ouça, porque senão tu não vai conseguir entender a grande parte das coisas que eu vou falar aqui, justamente porque eu vou começar agora concluindo a narrativa daquele jogo que eu tinha falado no final do programa anterior, né? O Glory of Heracles 3 lá e tal, que eu tava contando. Então, inclusive, se tu nem ouviu o programa anterior, tu não entendeu absolutamente nada do que eu tô falando, e eu vou prosseguir daqui então, assumindo que quem tá me ouvindo aqui escutou pelo menos os 35 minutos finais do programa anterior e tal. Então, eu tinha falado que a parte que eu tinha parado de jogar o jogo era no momento específico que tinha que rolado o tal de dilúvio, sabe? O dilúvio, uma inundação, 98% do planeta Terra, eu acho, tinha sido consumido por água e tal, né? E tu pensa, bom, aí tá difícil voltar de uma situação dessas, né? E daí tu vai parar no inferno, literalmente, sabe? Tu tá voando com o Pegasus e tu começa a escutar a voz do Hades chamando Baor. Quem é Baor? Baor é um personagem que até agora tu nunca tinha encontrado com ele. Na verdade, tu tinha enfrentado um inimigo que parecia uma tartaruga ninja que não falava nada, que o nome dele era Baor. Mas fora isso, tinham mencionado bastante esse nome desse personagem, dizendo que ele era uma pessoa culpada de vários crimes da região ali de Tantria, né? Tantria é a civilização que eu falei pra vocês que tem a tecnologia diferente, sabe? A arquitetura diferente, pelo menos, que é fictícia no caso. É Tantria. E daí, esse Baor teria sido, inclusive, um cara que tinha sido rei não muito tempo atrás, tá ligado? 20 anos, se eu não me engano, anterior à história do que eu tava vivendo ali no jogo, eu não tenho certeza. Mas ele era um rei que tinha sido daquela região ali de Tantria, sabe? E tinha falado que ele tinha feito coisas horríveis, pecados horríveis, sabe? E daí, só que quando tem Hades chama esse cara, tu desce lá pro submundo, porque todo mundo, tipo, já tinha chegado no submundo uma vez antes no jogo e subido de volta. E daí agora tu vai lá mais uma vez porque o teu grupo é feito só por personagens imortais, sabe? O Hércules inclusive tá com vocês de novo. Aí vocês chegam lá embaixo, acabam encontrando daí o Hades e lá rola uma nova revelação, sabe? Tu tem que enfrentar ele, ele é um boss assim no jogo e tal. E tem uma nova revelação que daí ele conta que o teu protagonista é esse Baor, né? Lembre-se que o teu protagonista era um mudinho sem nome, sabe? Quando começa o jogo ele tá se acordando de um estado de inconsciência e ele não se lembra de nada. É assim que começa essa plot toda. Então, ele era esse Baor, só que inclusive numa outra vida, sabe? Aquele corpo ali que tu tá controlando desde o começo do jogo, tecnicamente é a mesma pessoa que o Baor, mas no outro corpo e num corpo sem memória, sabe? Mas é esse. No caso, tu é esse mesmo personagem daí e tal, só que tu ainda não tem essas memórias. Inclusive o Hades tá puto porque ele fala: não me importa que tu não se lembra, tu falhou comigo, né? Seja lá o que tu falhou com o Hades. E o Hades fala: agora o pau vai comer. Aí tu derrota ele, né? Pra prosseguir a história. E daí deixa eu ver como é que tu vai parar na frente de Cronos. Ah, ele vai lá, mesmo derrotando ele, né? Tipo, não é como se ele morresse, tá ligado? Não é um God of War da vida. Ele simplesmente fala que não importa, que ele é o senhor do submundo, isso, aquilo, e ele vai te mandar pro Tartarus, né? Que é o lugar mais assim, mais abaixo ainda lá no inferno, sabe? Que é um conceito até que eu mesmo acredito na vida real e também acredito, até vou incorporar na minha história, sabe? Camadas mais profundas do submundo. E tu é enviado pra lá com o corpo daquela tartaruga verde, sabe? Aquela que se chamava Baor. E tu tá sozinho daí nesse momento, sabe? É só esse. Tu controla só esse personagem grandão verde e os outros personagens não estão lá contigo. É só o teu protagonista que foi parar lá, né? Aí tu perambula por esse espaço e tudo mais, e tu acaba dando de cara com o Cronos, que o Cronos tá lá, sabe? Daí ele fala que ele é o senhor do tempo, e até ele tá puto contigo também, ele tá te xingando também, dá pra ver que ninguém gosta desse tal de Baor, tá ligado? Nem os deuses do submundo, nem os deuses do Olimpo, nem as pessoas na Terra, seja lá o que esse cara aprontou, o geral ficou puta com ele, sabe? E daí, Cronos fala assim pra ti, então quer saber, então, ó, ah, na verdade, ele não fala que vai voltar no tempo pra te ajudar, sabe? Ele simplesmente fala que vai ficar vivendo a mesma coisa, se fudendo e tudo mais. Só que daí ele
dá uma cena assim de realmente voltar no tempo, sabe? Dá uma... E tu vê que como se estivesse voltando no tempo, porque tá diante do Cronos, ele mesmo tinha se dito que ele é o Senhor do Tempo. E daí tu volta para um momento que é quando tu enfrenta a Tartaruga Ninja lá e tal. A Tartaruga Ninja muda. Só que daí agora tu tá com uma perspectiva diferente, tá ligado? Tu tá controlando o Baor Monstro Verde enfrentando o grupo dos protagonistas, assim, sabe? E daí, só que daí nesse momento rola uma interferência, como se para mostrar que é aí que vai rolar a diferença na história, digamos assim, que aparece Gaia, sabe? Uma representação da deusa Gaia, que é a Terra, que é basicamente sobre todo o enredo dessa história, no final das contas, esse jogo é sobre isso, sobre a destruição da Terra, sabe? Que bem, acho que já tô quase chegando perto da revelação final, mas vamos esperar pra chegar lá. Daí ela fala assim pra ti, ó. Ela fala assim na mente do Baor, que o Baor tá mudo, porque aí é difícil até de explicar. Não é uma plot assim, não deve ser assim tão bem escrita, sabe? Obviamente deve ter um monte de inconsistência nesse meio tempo. Até porque eu não sei, tipo, se o existiu dois corpos com o mesmo espírito ao mesmo tempo, se o Baor e o teu protagonista é o mesmo personagem, como é que eles ficaram cara a cara em algum momento? É muito difícil entender, sabe? Ou se isso daí já era, tipo assim, um evento assim, de uma fissura do tempo gerada por essa capacidade do Cronos de transportar o tempo para trás. Mas enfim, o ponto que a Terra fala pra ti é assim, não, não adianta ficar lutando contra isso, espera que você me entenda algo. Tipo assim, ela manda uma mensagem assim pra ti na cabeça desse monstro, e basicamente isso quer dizer que, tipo, se tu tentar derrotar o grupo dos protagonistas ali e tal, tu vai perder sempre. Então a estratégia que tu tem que fazer é ficar se defendendo, sabe? Tu fica apertando o botão de defender ali, escolhendo a opção de defender, e os protagonistas param de atacar ele, sabe? Que na versão que tu jogou, no caso, tu simplesmente mata esse bicho verde, sobe e dá merda lá, e rola a enchente, sabe? É como se tivesse sido o momento que vocês condenaram a raça humana a morrer, entendeu? Então, a versão certa dos eventos seria o monstro ficar bloqueando, basicamente. Isso faria com que o grupo dos protagonistas parasse de lutar contra ele e eles falassem assim: ah, não faz sentido, por que esse bicho não tá lutando contra nós? Vamos ter que parar. Vamos. Eles tentam racionalizar, tentam conversar com o monstro, e nesse momento o grupo de vocês estava sem o Hércules e estava sendo acompanhado pelo Albion. Quem é o Albion? É o rei da Tantria, sabe? É o cara que no mundo ali daquele jogo ele assumiu a posição que foi deixada pelo Baal desde que ele desapareceu e tal. E daí e esse rei da Tantria ele tem sido, desde que ele aparece na história, ele é tipo, na Tantria eles não cultuam os deuses gregos, tá ligado? Com exceção de um deus, que é Uranus. Só que Uranus não é cultuado na Grécia, tipo, isso é legal que nem na vida real ele foi cultuado na Grécia. Daí nesse jogo daí eles mantiveram isso, sabe? Uranus não é cultuado na Grécia, embora mencione o nome dele. Só que agora lá em Tantria, o único deus que é cultuado é o Uranus, justamente porque ele é digamos assim, o patrono do Albion, sabe? Do rei da Tantria. E daí ele fica puto contigo quando tu resolve conversar com o monstro e ele fala assim: não acredito que vocês estão, tipo, demonstrando empatia pra um monstro desses. Agora o pau vai comer então, né? Daí ele pega e ele se prepara pra lutar contra vocês. Só que daí, eu lembro que evita que essa luta aconteça, porque nesse momento vocês não enfrentam ele, tá ligado? Ou enfrentam, acho que enfrentam sim, é verdade. Tu derrota ele, porque daí tu vai lutar com o teu grupo de protagonistas e mais o monstro verde baú, e vocês derrotam esse cara daí e tal. E daí depois disso aparece assim, Gaia de novo, assim, na verdade ela não aparece, dá uma transição, tu não sabe quem é que tá ouvindo ela, quem é que tá enxergando ela, sei lá. Ela está na hora de descer aquela montanha, que estava na montanha, sabe? Daí quando tu desce a montanha, aparece daí o Hércules carregando daí as sombras dos personagens, sabe? Que eu tinha explicado pra vocês que eles estavam sem memória por causa desse lance das sombras. Que olha, não foi muito explicado por que rola também, sabe? Daí pra mim dá pra dizer que é uma daquelas questões. Na verdade o jogo só queria que todo mundo não tivesse memória, porque ia ser mais fácil contar a história chocante se essa revelação viesse bem mais tarde, sabe? Se não fosse ninguém que soubesse realmente o que tá acontecendo. Porque daí cada um deles recupera a memória, sabe? O Reion, que era um dos personagens imortais, o primeiro que ali é contigo, a Sté já tinha recuperado, né? Então, os outros dois que tinham que recuperar a memória era o teu protagonista, que vai se chamar qualquer nome que tu quiser, que daí finalmente a gente vai descobrir quem é Baori, o que ele fez, e também o outro personagem que é tu que batiza, né? Que tu encontrou ele lá no inferno, na tua primeira ida pro inferno e tal. Enfim, aí mostra a história do Baor, que resumidamente é uma história bem
não digo complicada, dá pra dizer que até complexa até certo ponto, sabe? Pelo menos até quanto que uma história de um jogo de 6 bits poderia ser, ainda mais do começo da vida do Play, do Super Nintendo, sabe? É contada com os próprios gráficos do jogo, a gente vê umas sequências e aparece textos para explicar basicamente o que aconteceu. Tu entende que aquele personagem do Baor, ele vivia na tal de Terra Sagrada de Eos, que é um lugar onde as pessoas diziam serem descendentes das pessoas assim que tinham começado a colonizar o mundo, entendeu? Eu não sei muito bem, eles falavam que descendentes dos criadores ou dos deuses, sei lá, algo nessa linha, só que lá é uma terra assim que não podia ter ganância, não podia ter cobiça, e essas eram as duas coisas que o Baor tinha. E por isso ele foi expulso de lá. Tem uma cena que ele está sendo mandado embora e ele deixa para trás uma mulher e um filho, sabe? Para perseguir esses sonhos. E, tipo, já, nesse momento da história ele já tem a cabeça da Medusa. Então eu imagino que ele matou a Medusa, sei lá, porque nesse momento da história a gente tá falando que ele tinha a cabeça da Medusa, que tem o poder de petrificar as pessoas e as coisas. Aí ele acaba se tornando uma espécie assim de rei governante de uma cidade ali que depois viria a se tornar o reino de Tantria, sabe? Então ele é um cara que, certo, sei lá, não é explicado por que ele era assim, digamos assim, super competente, sabe? Porque ele fez. Ele não era um personagem imortal, sabe? Inclusive ele morre. Na história dele ele morre. Então. Mas ainda assim ele fazia feitos incríveis, sabe? Talvez pelo fato dele viver naquela cidade de Eos, que já quer dizer que ele é uma espécie de descendente dos deuses, ou sei lá, uma raça, sabe? Uma raça ou uma tribo mais desenvolvida, entendeu? Dá pra te interpretar de várias formas. Então ele já era um líder lá do lugar onde se tornaria Tantria, mas ele falava que isso era muito pouco para ele, então ele queria unir uma terra do norte com uma terra do sul, que elas eram separadas por o que não parece muita terra, não parece muita água assim, sabe? Parece, sei lá, mais alguns quilômetros, não sei se alguns quilômetros ou milhas, sabe? Sei lá, de água. Eu não sei por que ele não, simplesmente não usava um barco, sabe? Essa aqui é uma parte da história que é a que faz menos sentido, sabe? Porque, tipo, faz sentido do ponto de vista assim, nossa, ele fez algo tão chocante em vez de simplesmente fazer um barco. Porque na história, o que ele fez? Ele queria unir uma terra do norte com uma terra do sul, que era separada por uma grande quantidade de água. Ele pega e... Ele pega um navio, vai até o filhote do Oceanos, né, que é aquele deus mais antigo que os deuses gregos e tal, que eu já tinha começado pra vocês, que esse Oceanos no jogo ele é tipo um peixão, sabe? No começo do jogo ele é até descrito como um monstro, sabe? Os seus próprios personagens acham que ele é um monstro porque eles sequer sabem que essa criatura daí é um deus, sabe? Ele é tipo um baleão, sabe? Assim, só que não parece uma baleia, ele parece mas é uma criatura aquática grandona, sabe? Então ele tinha um filhote, que daí esse filhote foi capturado por esse baú, sabe? Que enfiou-lhe um arpão assim nele para atrair o pai ou a mãe dele, não sei qual dos dois. Porque tem três, né? Um pai, uma mãe e um filhote. E daí essa criatura foi atrás do baú e ele petrificou essa criatura enorme. Então, basicamente, o espação de terra que vocês perambularam, tipo, tu atravessa esse espaço de terra algumas vezes e tal, durante o jogo, aquilo ali era as costas do oceano petrificado, sabe? Então, tipo, é muito mais Ed, né, do que simplesmente fazer uma ponte, ou simplesmente normalizar a viagem de barco. Mas esse foi isso que esse cara fez, né? E daí ele se tornou o grande rei que ele foi, governou e tudo mais. Só que daí, simplesmente é dito que ele foi morto nesse meio tempo, tá ligado? Falaram que... não, ele disse que... Primeiro tem outra plot também que diz que os descendentes do Atlas, né? O deus Atlas, aquele e tal... Ele, não sei se é um deus ou um gigante agora, não tenho certeza. Mas o deus gigante, então, Atlas, eles queriam salvar o oceano, sabe? Eles ficaram sabendo que o oceano estava petrificado e eles tinham acesso a 3 gotas de sangue das górgonas que tem o poder de despetrificar, sabe? Alguém que foi petrificado. E eles iam usar isso para salvar os oceanos. E daí o Baor foi até a cidade onde viviam esses descendentes do Atlas e petrificou todos eles, sabe? Com a cabeça da Medusa. Só que daí alguns conseguiram escapar e espalhar as 3 gotas de sangue das górgonas pelo mundo, inclusive tu. No jogo tu já tinha coletado já, nesse momento da história tu já tinha coletado esses 3 pedaços os 3 pedaços assim, de sangue das górgonas, só que tu usou pra descongelar o Atlas, sabe? Descongelar não, né? Despetrificar o Atlas. Então foi aí que descadeou o fim do mundo. Então basicamente
a versão que tu despetrifica o Atlas é o erro. A versão certa é despetrificar o Oceanos, digamos assim, sabe? É o que o jogo já estava te mostrando, pelo menos é o que tu tenta fazer e é o que funciona no final do jogo, digamos assim, sabe? E daí tu pega e deixa eu só concluir a explicação disso daí. Ah, não. Aí o Baor, aí depois disso ele é morto, sabe? Falaram que, simplesmente disse que ele é morto, sabe? Não conta exatamente o contexto da morte dele, só fala que ele foi morto por Zeus, se eu não me engano, sei lá, porque ele estava irritando os deuses com as atitudes horríveis dele, sabe? Todas as coisas, sabe? Que ele petrificava todo mundo, petrificava Deus, petrificava a gente, e queria ser rei, é muito cheio de desejos e ambições. Só que daí lá no submundo, depois que ele fica um tempo como um esqueleto lá no purgatório, digamos assim, Hades convoca ele. E daí que o Hades oferece para ele o corpo novo, imortal, fala assim, olha só, tu morreu, eu vou te dar um novo corpo, um corpo imortal. Aí também que é a revelação, né, então, que esse corpo foi dado pelo Hades e não pelo Prometeu, sabe? Eu não sei se eu tinha comentado para vocês que quando Prometeus lá no céu, ele diz que tem que ele fez 3 seres humanos serem imortais, e daí agora tu descobre que o quarto, então, foi feito pelo Hades, entendeu? E daí, por que o Hades fez isso? Porque ele sabia que tu era o tal de Baor, Brabão e tudo mais, tu ia voltar pra Terra daí com esse corpo imortal, liderando os monstros que estavam sendo enviados do submundo, porque também era pra salvar a Terra, no sentido que o planeta Terra, sabe? Todos esses planos que estavam rolando simultaneamente eram vários dos deuses do Olimpo tentando fazer a mesma coisa, que era salvar o planeta Terra. Cada um tentou de uma forma. Zeus mandou o dilúvio para matar os seres humanos, o Hades mandou um cara liderando um monte de monstro, só que também Zeus é o mais, tipo, na historinha assim, quem salvou ela, digamos que foi a própria Gaia, tá ligado? E Cronos também, quando ele voltou no tempo, sabe, é um bagulho meio que... tu entende que todo mundo queria salvar o planeta de alguma forma, só que esse negócio de viagem no tempo é só pra deixar ainda mais complicado, sabe? E também pra dar uma choque, tipo, também ser um pouco assim, né? Deixar tudo muito mais doido no final do jogo, sabe? Eu imagino que esse jogo também seria muito mais ainda mais doido em 92, tá ligado? Hoje em dia eu já vi várias histórias diferentes, tudo mais, sabe? Que lidam com esse negócio de viagem no tempo, tudo mais, mas eu imagino que uma criança, tô meio repetitivo, né? Imagina uma criança em 92 conferindo esse jogo, embora nunca seria impossível, né? Porque nunca tinha saído em inglês, só teria em japonês, mas até uma criança no Japão em 92 conhecendo esse jogo, ele ia ficar, uau, meu Deus, que loucura. E ainda não acabou, mas tá chegando no final. Espero que tenha interessante, imagino que sim, porque honestamente não é uma história tão ruim assim, tá ligado? Ela só é meio, não deve encaixar tão perfeitamente, deve ter não, com certeza tem várias falhas, inconsistências, mas olha, pelo menos é divertido, pelo menos é entretenimento, tá ligado? E daí, enfim, concluindo, só que quando o Baor volta para a Terra para começar esse processo de continuar, né, o processo de destruir a raça humana, ele leva um raio na cabeça que simplesmente acaba com a memória dele, sabe? Por motivos de... Sim, foi Zeus que mandou o raio, foi Zeus trapaceando, sabe? Ele pensa, não, eu não vou deixar o Hades mandar esse cara pra Terra, eu vou mandar o raio na cabeça dele. Mas por que ele perde a memória, sabe? Quem sabe? A mesma coisa, por que o Rei On tava sem memória? Por que os outros personagens não estavam sem memória? Cara, não sei. Mas daí... Depois disso tudo, daí tu vai até dentro do corpo do Oceanos, que tu descobre uma entrada nas costas dele, as costas de pedra, e ele é uma caverna, né? Porque ele tá todo petrificado. Tu chega até onde tá o Albion, que é o rei, tá? O rei da Tantria, e ele ainda tá com os poderes do Uranus, que Uranus ainda queria ganhar, digamos assim, sabe? Tava valendo o posto de Deus do mundo, entendeu? Quem salvasse o planeta Terra ia ser o novo mestre do Olimpo, digamos assim, sabe? Por isso que todos, ou vários dos deuses estavam correndo atrás disso, sabe? E daí, no final das contas, então, tu enfrenta o Albion, ele tem 2 transformações, é bem legal, inclusive a aparência, ele vira uma criatura bem diabólica, a primeira transformação tu já tinha enfrentado uma vez, e ele tem mais uma segunda forma, que é bem outro clichê de Last Boss de RPGs, né? Mas considerando que esse jogo daí é bem antigo, assim, tal, dá pra dizer que ele fez isso antes de vários outros jogos, sabe? Eu não acho que ele tenha sido uma inspiração para outros RPGs que seguiram a mesma métrica, mas pra ver como já é uma coisa que os próprios já estavam no imaginário coletivo das pessoas, talvez, né? Aí tu derrota as 2 transformações do Albion, tu consegue despetrificar oceanos, e daí rola a sequência final, sabe? Todos os personagens são jogados pro céu, assim, e daí eles são pegos pelo Pégaso, e daí
sem muita explicação, todos vocês vão parar no céu e, tipo, o céu desse jogo é tipo no espaço sideral, sabe? Essa é uma coisa que eu achei legal da cosmologia, assim, quando tu entra no Monte Olimpo, é como se tivesse uma porta para dentro da montanha, mas quando tu entra dentro da montanha, tu vê como se tu tivesse entrado num portal e tu parar no espaço sideral, e lá tem vários degraus que levam para te se encontrar com cada um dos deuses, tá ligado? Então eu vou dizer que foi uma representação interessante desse espaço cosmológico, assim, sabe? De onde habitam os deuses. Aí tu tem os últimos diálogos do jogo, basicamente. Primeiro com Zeus, e ele fala. Confesso que aqui, esse final daí melhorou o jogo como um todo pra mim, sabe? Porque eu já tava achando ele interessantezinho, mas esse final todo daí, desse momento em diante, são as coisas que eu achei ainda, tipo, que foram, que completaram, foi que, vale a pena virar esse jogo, na minha opinião, sabe? Pra ver o que acontece daqui, de agora em diante. Que daí Zeus fala assim pra ele, olha só, aposto que vocês não gostam muito de mim, né? Eu não me importo nem um pouco com isso, mas já que tudo isso aconteceu dessa forma, eu quero que vocês saibam, quero que vocês humanos sempre se lembrem de uma coisa, entendeu? Vocês, tipo, vocês não são os únicos seres que existem. Aí ele fala assim, existem tantos seres nesse mundo que até mesmo eu não sou capaz de nomear todos eles. Aí, tipo, é um bagulho assim que pra mim ressoa com várias das minhas convicções, assim, até da vida real, sabe? É um bagulho assim, mano, que loucura que do nada o jogo tá falando um bagulho desse tipo, sabe? Daí ele fala, a opinião de vocês não é a única que importa, o ponto de vista não é, o ponto de vista de vocês não é o único que importa. Existe mais vida dentro e fora de Gaia, que é basicamente dentro do planeta Terra e no espaço sideral, digamos assim, do que vocês podem imaginar, né? Então é isso aí. Então, basicamente, Zeus chega ali, dá um puxão de orelha, diz pra humanidade entender a responsabilidade deles em relação ao universo inteiro, sabe? Foi basicamente ele dizendo, olha só, vocês não podem ferrar com o planeta, porque o planeta Terra é vital pro universo, e vocês não têm noção de que existe muita coisa rolando aqui além da visão de vocês, sabe? E eu fiquei assim, mano, que loucura, do nada o jogo despeja um tipo de mensagem que eu acredito de verdade, sabe? Então eu fiquei muito chocado mesmo e surpreso, sabe? Aí aparece Prometheus e fala assim, desculpa por todos os problemas que eu causei a vocês, mas vocês sucederam maravilhosamente bem nessa missão, nessa jornada. Aí o Reion pergunta, nós fizemos o certo? Daí ele, eu não tenho como saber. Daí a Esteia, mas tu tem que saber. Daí ele diz assim, olha, eu posso dizer que vocês fizeram o melhor que vocês podiam, dadas as circunstâncias, mas nós nunca vamos poder saber se foi o certo ou não, né? E daí o Hércules daí fala, fala não porque ele é gaúcho, né? Mas ele, se ele fosse gaúcho, ele falaria assim, digamos que eu acho que essas coisas são mais complexas do que certo ou errado. Ainda bem que eu tenho a eternidade inteira para ficar contemplando em cima desse assunto, tipo, nas possibilidades diferentes de que o mundo poderia ter sido salvo, digamos assim, sabe? Acho que é isso que ele está dizendo. Aí vocês descem, tipo, tirando o Hércules, todos os outros 4 voltam pro planeta Terra, né? Porque o Hércules já mora lá nesse espaço sideral aí dos deuses. E aí revela um pouco mais do que cada um dos outros eram, né? A Steia pergunta pro Reion quem ele era, aí ele diz que ele é um descendente do Hércules e que ele se lembrou de várias memórias e que ele tinha a vida dele no final ali, antes dele ter sido, tipo, apagado as memórias dele, dado a imortalidade. Eu não sei se apagar as memórias é uma consequência da imortalidade, isso também eu acho que não foi bem estabelecido, sabe? Mas o ponto é que eles mencionam que os descendentes. Mas a linhagem de Hércules não deveria poder usar magia e ele pode usar magia, que é por isso que ele estava fazendo, sabe? Ele estava se tornando o descendente de Hércules que é mago, porque no jogo ele usa magia, sabe? Ele tem ataques mágicos, ao contrário do Hércules que realmente não aprende nenhum feitiço o jogo inteiro. Então, ele fala que agora ele pretende viajar ao mundo e contar a história. Daí, basicamente, entra naquilo o que o Reion pretende fazer e a Esteia decide acompanhar ele. Dá pra dizer que os dois entram naquilo que eu tinha previsto no final do programa passado, sabe? Não é o jogo que literalmente fala que os deuses mandam ele andar, eles se espalharem pelo mundo e serem aqueles que vão ajudar as pessoas a se desenvolverem. Mas é que eu tava pensando num negócio muito importante que eu deixei de mencionar, mas deixa eu primeiro terminar esse raciocínio. Mas ainda assim, é o que o Reion e a Esteia vão fazer, sabe? Eles são imortais, vão vagar pelo mundo e vão contar o que aconteceu. É basicamente eles compartilhando histórias, vivências, espalhando pro mundo, enfim, informações que somente seres imortais poderiam saber. E daí,
Antes de contar o que acontece com os outros dois personagens, aqueles que tu batiza, né, o protagonista e o outro que tu controla no inferno, eu esqueci de mencionar que o Prometheus até falou assim, que naquele momento que ele estava falando que nunca vão saber se fizeram certo ou errado, ele menciona assim, agora vocês podem olhar pro planeta de vocês e verem as consequências dos seus atos, que basicamente, tipo, na outra versão da história, aquela que foi apagada, o mundo inteiro, exceto a Terra Sagrada de Eos, foi alagado, sabe? Agora naquela outra versão, não, mas daí mostra que o planeta se altera completamente, questão de níveis de água e tudo mais, sabe? Para corrigir, não sei, os terremotos, todas as coisas, porque o jogo inteiro, quando tá de um lado pro outro, tá rolando várias catástrofes, sabe, entendeu? Tá abrindo buraco que vai direto pro inferno e vem, enfim, vem várias dessas catástrofes do gênero, eles mencionam, a Gaia mesmo menciona que o planeta vai se modificar, a água vai alagar certos pontos, outras partes vão se erguer, vai se modificar ela drasticamente, geologicamente, e daí o jogo mostra que o planeta está adquirindo a forma que o nosso mundo tem. E daí é outra coisa que, no momento que a tua ficha cai, que o que tu viveu naquele jogo viveu no mundo inteiro, entendeu? Porque tu não sabe como é que o planeta, como é que era o planeta, digamos assim, porque tu nunca enxergou ele, tipo, esse jogo nunca tinha um mapa mundi, digamos assim, sabe? E mesmo que tivesse, não ia parecer com o nosso planeta Terra, porque é isso que esse jogo daí falou no final. É como se também, aí eu vou dizer pra vocês também que lindamente se encaixou com o tópico que eu vou desenvolver, sabe? Que é esse negócio assim ah, de desenvolver assim de falar sobre essa história de reset no mundo, entendeu? É engraçado que, curiosamente, eu encontrei dois RPGs que não tem nada a ver um com o outro, mas os dois falam especificamente desse tipo de coisa, e como eu já mencionei, vários outros têm esse tipo de tema, mas, sabe, recentemente os dois se encaixaram nisso, eu joguei um, depois eu joguei o outro, e já era um assunto que eu tava deixando para comentar em algum momento, sabe? E daí, nesse final desse jogo, daí dá uma revelação específica sobre isso, entendeu? Tipo, já a maneira desse jogo, em primeiro lugar, corrigir assim imprecisões geográficas, sabe? Porque considerando que ele tem toda uma temática grega, se fosse para tentar simular, não que ele tivesse essa obrigação, afinal o jogo já tem tipo superpoderes, deuses andando entre seres humanos e criaturas mágicas. Então não é como se a coisa mais importante fosse ter uma, sabe, uma função que essa geográfica. Mas realmente, enquanto tu joga o jogo, tu parece que tu anda por muito espaço, entendeu? Porque o bom é que o jogo tem várias maneiras de fast travel, sabe? Tem, tipo, literalmente tu pode voar rapidamente através de uma magia de teleporte, que tu voa para qualquer cidade que tu já foi, se teleporta, melhor dizendo, né? Através de magia. Ou tu pode voar com o Pegasus quando tu adquire ele. Ou tu pode também utilizar itens, né? Que tu encontra itens no jogo, assim, que te permite realmente voar. Quando tu vai pra Pérsia, tem o tapete mágico, que, tipo, as pessoas podem até imaginar como um tapete mágico, um item mágico, vai saber se não é outra forma, assim, de tecnologia, sabe? Porque na Grécia tinha as asas, tinha uma cidade lá que produzia as asas de voo, sabe? Que tu podia utilizar de uma cidade para outra, sabe? Então são todas as coisas que eu utilizava nesse jogo. E entra tudo nessas coisas assim que eu vou comentar logo mais depois, sabe? Que é como se antes já no mundo, em algum momento que a gente nem sabe, a gente nem tem como ter registros, sabe? O planeta Terra já tinha tipo, uma sociedade global, sabe? As pessoas se comunicavam, se relacionavam globalmente, e nesse jogo daqui ele ainda fala então, e não tem como isso parecer com o mundo que vocês enxergavam, que vocês enxergam hoje, porque isso aconteceu no mundo que o planeta Terra tinha uma outra distribuição, tá ligado? Tipo, o que esse jogo quer dizer é que talvez aquilo que nós hoje em dia chamamos de Grécia, talvez não esteja na região que nós hoje em dia assumimos que a Grécia sempre esteve, sabe? Talvez a Grécia estivesse no lugar que hoje em dia a gente assume ser o Japão, por exemplo. Claro que eu sei que no mundo real não foi assim que aconteceu mesmo, entendeu? Tenho certeza que não teve uma, tipo, mudança geográfica tão drástica recentemente, se que nem esse jogo de sugere, enfim, realmente níveis cataclísmicos, sabe? Recentemente não deve ter acontecido, mas agora, em algumas dezenas de milhares de anos, com certeza eu acredito que possa ter mudado coisas assim muito grandes. Mas agora, daqui até a Grécia Antiga, realmente eu acho que não aconteceu nada tão, sabe, gritante quanto esse jogo está sugerindo, sabe? A ponto de se transformar demais, sabe? Se tornar irreconhecível para quem estava aqui. Mas é uma maneira interessante que eu acho que esse jogo fez isso. E daí só para concluir a narrativa, para não deixar vocês curiosos, se é que tem alguém curioso, né?
Os outros dois personagens, então, aquele outro cara, personagem sem nome que tu encontrou no inferno era o teu filho, entendeu? Era o filho do Baal, entendeu? E daí ele até menciona assim que ele tinha saído da cidade dele pra matar o pai dele. Tem essa plot específica, eles olha só, depois que tu saiu, eu e a mãe ficamos fodidos, entendeu? E depois do tempo a mãe adoeceu e morreu, e eu jurei que eu ia sair da minha cidade e te caçar e te matar. Só que daí no final das contas eu não te encontrei vivo na Terra, e agora que eu te encontrei de novo, a gente estava imortal e sem memória. E agora, mesmo depois de eu ter recuperado a memória, eu não posso te matar porque tu é um filho da puta imortal. Só que daí tu tem mais uma das tuas conversas com Gaia, e daí é outra coisa que daí também melhorou a experiência, porque esse jogo daí termina assim, então com eles repartem 50%, sabe? Tipo, o final da estreia do Rayon não é um negócio bom, mas não, de maneira nenhuma é ruim, entendeu? Nenhum dos dois se deu mal, só que agora os outros dois personagens meio que se dão mal, sabe? O outro cara já tinha um desejo de vingança muito grande e agora ele é simplesmente um órfão imortal. Por que eu tô dizendo que ele é órfão? Porque o pai dele não vai ficar vivendo ainda na Terra, sabe? A Gaia diz pra ele, olha só, agora que acabou a putaria toda, tu tem que voltar pro inferno, tu tem que voltar pro submundo, porque tu tem que pagar os pecados que tu cometeu quando tu era o Baal. Ainda não foi, tipo, tu só saiu do inferno naquele momento que tu saiu porque o Hades estava querendo ganhar a disputa, sabe? E ele te liberou, mas tu ainda tem culpa no cartório, e ela deixa bem claro que é por bastante tempo, mas não é pra sempre. Então outra coisa que eu acho que é interessante que esse jogo se ligou com a minha cosmologia da vida real, tá ligado? Aí eu vou ter que começar a confessar pra vocês, olha aqui, nesse final deles conseguiram fazer um negócio assim que eu penso, ele vai ir pro inferno, ele vai pagar uma culpa. Ela fala assim pra ele, tu vai ter que ficar lá por bastante tempo, isso daí te assusta, mas tu não fala nada, porque o teu personagem é um mudinho, seu nome, né? E daí depois que Mas ela fala, mas não se preocupe que um dia tu vai poder voltar pra Terra com uma nova vida. Então, basicamente reencarnação, sabe? Na cara dura uma mensagem reencarnacionista e que no caso dele vai demorar bastante tempo porque ele tem uma dívida bem grande pra compensar, sabe? No purgatório, no submundo, no tártaro. Aí, enquanto tá subindo os créditos final do jogo, sabe? Mostrar assim, as pessoas que produziram, vai mostrando cenas assim, com o gráfico do jogo, né? 16 bits, mostrando o que aconteceu com ele depois que ele foi pro submundo. Então é por isso que eu falei que ele e o filho dele se separaram, sabe? O filho dele virou um órfão agora imortal, sei lá o que ele vai fazer com essa imortalidade. O teu protagonista, que na verdade é o Baal, foi pro inferno, aí lá no inferno ele ficou, sabe, sei lá quanto tempo. Mostra ele assim, arrastando pedra e tudo mais, sabe, assim, empurrando pedra, e depois um dia ele é chamado para conversar com o Hades lá, tu passa pelo caminho que tu passou, no jogo mais cedo tu passou antes de enfrentar o Hades, mostram os dois frente a frente, e daí ele se transforma, sabe, ele deixa de ter a aparência que ele tinha, troca o sprite dele por uma criancinha, como se ele já fosse nascer crescido, não sei se foi isso que o jogo quis dizer, porque não faz sentido. Por que transformou ele de um adulto numa criança, sabe? Ele não vai nascer como bebê, coitado da mãe que tinha que parir esse menino, né? Então, ele aparece daí depois, assim, eu assumo que é ele nunca fala que é ele, mas daí aparece a última cena do jogo mesmo, é uma criança, e depois começa a aparecer outras crianças assim, na volta dele, como se fosse numa cidade, sei lá, com animais e árvore, enfim, alguém, uma nova vida que tu assume, esse daí é o meu personagem que agora, sabe, sei lá quanto tempo depois, voltou pra Terra. Então, esse é o final do jogo, sabe? Glory of Heracles 3, que com certeza não é assim mesmo o nome do jogo é um nome japonês que eu não sei pronunciar, não sei nem memorizei, mas olha, vou confessar pra vocês que esse aqui eu gostei de conhecer, eu gostei de jogar, não sei se eu gostaria de jogar de novo, porque realmente não tem muita variação, sabe? O que tu faz no jogo, imagino que a experiência vai ser quase sempre a mesma, sabe? Tipo, tu não tem muita... Tu não distribui pontos, os equipamentos são muito limitados, só vai comprando as versões melhores das mesmas coisas, sabe? Cada personagem pode sempre aprender as mesmas magias, dependendo do... Tipo, não faz diferença, entendeu? Tu não tem escolha. Cada um deles tem a sua própria set, assim, de mágicas que eles são capazes de aprender. Então é o tipo de jogo que provavelmente eu não vou querer revisitar, mas conhecer uma primeira vez, justamente para ver essa história e o jeito que eles apresentaram, né? Mas a trilha sonora também gostei, os gráficos são bem arcaicos, mas eu acho que tem um charme ainda e tal. Mas né, a história, com certeza, o ponto alto foi a coisa que me fez, no final de tudo, eu fiquei, ainda mais com o final especificamente, sabe? Que várias vezes o final das narrativas
de qualquer tipo de narrativa, é o mais decepcionante, é o mais broxante. Esse jogo eu acho que ele conseguiu acertar de várias maneiras, sabe? O arco de voltar no tempo é meio confuso, é meio que não faz sentido, levanta algumas dúvidas que ficam sem resposta. Tudo bem, o recurso de deixar os personagens sem memória, simplesmente por conveniência, e alguns deles, tipo o Reion e a Steia não terem lá, não faz muito sentido eles serem os que recebem imortalidade, sabe? Os outros dois têm um arco específico entre eles, principalmente o protagonista, né, por razões óbvias. Só que agora o Reion e a Steia meio que quando chega finalmente a revelação de quem eles foram, não tem o mesmo impacto, sabe, dos outros dois, digamos assim. Mas aí no final, quando Zeus dá aquela apagada lá, assim, que tá muito mais de acordo com coisas que eu acredito do que eu poderia imaginar que um jogo desses ia despejar, sabe? Até as mensagens da Gaia, quando mostra que o planeta, na verdade, tu não percorreu simplesmente a região da Grécia, ali no caso. Quando eu digo Grécia, eu tô falando da Grécia Antiga, né, sabe? Boa parte boa parte da Ásia não, boa parte da Europa, um pedaço da Ásia e o norte da África, digamos assim. Porque tu vai na Pérsia também, que já pegaria outras regiões ali da África e tudo mais. Então, só que daí, né, quando fica revelado que essa, essa civilização de Tantra, que também nunca explica por que eles eram diferentes assim, tá ligado? Nunca chega uma razão. É só, acho que foi só simplesmente uma maneira deles deixar bem claro que, ó, nesse mundo, além de existir a nossa versão de história que nós aceitamos que existiu, sabe? Com Grécia e Pérsia, também existiu uma civilização que a gente não tem sequer noção de que existiu, sabe? Que eles construíram casas diferentes e tudo mais. E onde é que eles estavam posicionados geologicamente, ou geograficamente, melhor dizendo, não tem como saber, sabe? Simplesmente porque eles te dão aquela revelação, só modificou-se tipo, modificou-se drasticamente, sabe? A estrutura geológica, sabe, do nosso planeta no final do jogo, então, né? Fica aberto. E o desfecho de cada um dos personagens que ficou imortal. É interessante essa distribuição, entendeu? O próprio protagonista não tem um final necessariamente positivo, mas também não necessariamente negativo. Eles fizeram a questão de prolongar. Se eles não tivessem te dito que ele ia voltar à vida, o final seria mais triste, né? Mas como eles deixam claro que é só, tipo, questão de tempo, seja lá quanto tempo for, é um negócio que tu pode ficar, não. Tudo bem, de alguma maneira as coisas vão se resolver, mesmo que leve, né, um bocado de tempo para isso. E agora eu vou parar de falar de jogos, porque já falei bastante, já me satisfiz. Se tiver vontade de falar de outros jogos no futuro, eu falarei de novo. E eu vou, daqui até o final desse programa, simplesmente brisar sobre essa ideia então, de reset no mundo, tá ligado? Então, só para deixar bem claro, vai ser um programa assim, bem brisado, entendeu? Com bastante teoria e hipótese, entendeu? Mas assim, nada assim que eu tô, como posso dizer assim, que eu tô interessado em converter as pessoas para crenças específicas, porque não é nada que nem eu tenha uma crença muito forte, sabe? É simplesmente perguntas de e se, sabe? E se realmente coisas parecidas com o que são descritas nesses jogos que eu usei como base aconteceram, sabe? Porque, em primeiro lugar, vamos falar de alguns fatos científicos primeiro, sabe? Essa questão de extinção de vida na Terra já aconteceu, entendeu? Não tenho certeza se foram 3, acho que são 3 e as pessoas estão sempre se perguntando quando e se virá a quarta grande extinção em massa. E quando eu digo quarta grande extinção em massa, essas extinções que eu estou sugerindo, elas são tipo assim, de mais de 90% da vida na Terra, tá ligado? Então eu nem vou brisar nesse tipo, quando eu falo reset no mundo, eu nem tô falando desses daí que já aconteceram mesmo, sabe? Pelo menos assim, até onde eu sei, já é, tipo, não sei se isso é fato comprovado que rolou essas 3 extinções ou são, assim, né, estimativas. Quem tiver interesse, pesquise para saber, né? Mas uma delas aconteceu muito antes, quando as formas de vida eram mais simples, digamos assim. Na segunda já tinha vida mais perto daquela que a gente compreende ser essa que a gente tem agora. E a terceira seria a que rolou lá, quando rolou o cataclismo com os dinossauros, sabe? Porque a chegada do meteoro e o impacto e o estado que a Terra ficou, que lá desencadeou uma extinção de, que eu falei, 97% da vida na Terra. Isso daí não seria, digamos, só nós seres humanos, sabe? Se acontecesse uma extinção em massa dessas daí, desse nível daí que eu tô falando especificamente, desapareceria praticamente tudo que nós entendemos aqui, sabe? Ia sobreviver pouquíssimas formas de vida, talvez, assim como as baratas e as formigas sobreviveram, sabe? E algumas outras espécies, assim, de animais sobreviveram também, sabe? Mas, de modo geral,
a maioria das formas de vida do planeta Terra disseram adeus em alguns momentos, sabe? E isso daí pode voltar a acontecer. Só que agora, então, quando eu tô falando reset no mundo, é realmente assim, não é uma extinção a esse nível, sabe? É realmente assim, por uma razão ou por outra, daí eu vou levantar algumas possibilidades de porquê. É como se reiniciasse mais o processo civilizatório, tá ligado? É isso que muita gente se diverte. Alguns tentam realmente buscar provas, porque, cara, realmente é algo fascinante, né? Conseguir provar, assim, indiscutivelmente a existência de uma civilização, sabe, distante dos nossos, tipo, com relação àquilo que nós aceitamos que a civilização começou a existir, entendeu? Se alguém conseguisse comprovar com um grande exemplo, sabe, muito claro, a existência de uma civilização de 20, 30 mil anos de idade, nossa, isso daí seria completamente assim, ia jogar por terra qualquer uma das poucas afirmações que as pessoas podem ter, sabe? Mas agora, em primeiro lugar, eu vou levantar as questões de por que eu acho que não são coisas descabidas crer ou buscar por esse tipo de evidência, sabe? Ou pelo menos se permitir aceitar que a gente pode encontrar mais coisas por aí. Essa questão assim, de registro histórico, até arqueológico, cara, é muito fácil de apagar e desaparecer mesmo, sabe? Não é uma coisa, se existisse qualquer obra grande, qualquer coisa assim, prova desse tipo de coisa, de 20, 30, 40 mil anos ainda estaria lá. Não, simplesmente não, entendeu? A maioria dos, tipo, em primeiro lugar, vamos só pensar tudo que pode acontecer assim, mais catastrófico, sabe? Eu falei aqui agora há pouco que não aconteceu tão recentemente na história do planeta uma mudança tão grande que nem no final desse jogo daí sugeriu, mas, cara, ao longo das milhares de anos, entendeu? 10, 20, 30, 40 mil anos, olha, não é exagero dizer que lugares desse mundo podem ter sido muito diferentes, sabe? É tipo aquela história de que o Saara, em algum momento já foi assim, com verde, literalmente, isso daí até onde eu sei, não sei se, mais uma vez, não sei se é um fato, ou é uma estimativa que os caras conseguem fazer baseado em alguma parte específica daquela terra que foi analisada, entendeu? Mas essa ideia, né, de que o Saara nem sempre foi um deserto, é, tipo, é bem documentado e tu pensa assim, pô, só imagina isso, entendeu? Se é um deserto, é muito limitado o que aconteceu ali, mas se pensa se em algum momento não foi, sabe? E tu transmite isso para tudo que nós enxergamos aqui nesse momento e todos os pedaços de terra que também foram submersos, isso também são fatos, assim, sabe? Tem vários lugares do mundo que a gente pode observar que afundaram nos últimos 2, 3 mil anos, sabe? Então imagina, joga isso pra muito maior, sabe? Joga essa. Paulo, se em 2, 3 mil anos teve vários espaços do planeta Terra que afundaram, que a gente já conseguiu comprovar, fora vários outros que a gente simplesmente não fez um teste ali para descobrir, vamos testar aqui nesse solo dessa parte do mar e descobrir se será que isso aqui estava embaixo da água nos últimos 20, 30, 40 mil, 50 mil anos, sabe? Então tem vários lugares do planeta Terra mesmo que hoje em dia são água, que são fundo do oceano, que não é impossível que esses lugares não estivessem no fundo do oceano, sabe? Quando eu tô falando do fundo do oceano, não é a maior profundidade, tá ligado? É claro que deve ter lugares do mundo aí que são, sei lá, que são valetas abissais há séculos, talvez há milênios, sabe? Mas agora vários outros lugares do mundo, hoje em dia, lugares que estão, sei lá, a 200 metros de profundidade, 300 metros de profundidade, há muito tempo atrás, quem sabe eles não tivessem, tá ligado? Então, é possível, sim, que tiver, tipo, em questão, assim, da possibilidade de que pode ter tido verdadeiras cidades, né? Que eu tô falando de cidades, sabe? Não as cidades do nosso molde de hoje em dia, com essa mesma arquitetura, mas agora grandes centros populacionais, sabe? Lugares com prédios, com casas, seja que tipo de arquitetura que era, eu não sei, entendeu? E também realmente pode ser mais avançada, sabe? É outra coisa, assim, que em questão, assim, como posso dizer assim, não tem por que achar que a evolução, a progressão da nossa mente, ela necessariamente aconteceu assim, como posso dizer assim, numa linha reta. É claro, é óbvio que tem coisas assim que a gente usa para tentar justificar, acelerar o processo assim, digamos assim, não sei se dá para chamar de evolutivo ou civilizatório, que rolou nos últimos 12 mil anos, tá ligado? Que daí até o lance de Dries recente, que nesse programa eu vou ter que mencionar de novo, sabe? Esse é um negócio que também é muito envolto de muito mistério. Eu acho que o Dries Resente pode ser, inclusive, talvez o reset no mundo mais recente,
pelo menos que a gente conseguiu registrar, sabe? Quem sabe teve outro ainda mais recente que o Dres recente, só que a gente ainda não tem uma prova de que rolou, tá ligado? Mas meio que o Dres recente poderia ser um reset no mundo desse período, sabe? Que é basicamente aquele período de entre 12.500 anos a 11.700 anos atrás, sabe? Um período de 800 anos ali que rolou uma grande extinção no planeta Terra. Não essa extinção de mais de 90%, mas literalmente esfriou pra caralho no hemisfério norte e também esfriou no hemisfério sul, não a ponto de congelar e tal, mas de esfriar o suficiente para mudar drasticamente a vida das pessoas que moravam no hemisfério sul também. Sabe? Formas de vida, animais, várias espécies, os animais da megafauna foram extintos, tá ligado? Enfim, preguiça gigante, mamute, esse tipo de coisa, sabe? E vários outros animais que a gente nunca conseguiu encontrar algum registro desapareceram e tal. Então, esse período do Dres recente pode ser um que apagou a civilização que existia anterior a ela, sabe? Não é porque a gente não consegue encontrar essas provas nesse momento, porque, tipo, realmente, se nesse período aconteceu as catástrofes que muita gente assume que pode ter acontecido, por exemplo, a questão do impacto, sabe? O impacto do Dres recente hoje em dia é muito mais debatido, inclusive hipóteses de ter múltiplos impactos no período de 200 anos, sabe? Que durante 200 anos o planeta Terra pode ter sido alvejado regularmente por meteoros, entendeu? E daí isso pode ter alterado pra caralho estruturas, entendeu? E mesmo que não seja o impacto de um meteoro, gente, olha, sem manutenção humana, tipo, se tinha vida numa cidade e depois não tem mais vida, ou tem tão pouca pessoa que as pessoas que sobreviveram ali preferem migrar para outra região, ou porque está sendo difícil sobreviver, ou porque está sob ataque de uma outra... Enfim, qualquer condição que seja, se uma cidade se torna uma cidade fantasma, cara, não, ao longo de milênios, qualquer cidade ela é completamente levada pela natureza, qualquer cidade. Eu acho que até as nossas cidades de hoje em dia, entendeu? As cidades modernas, com a nossa tecnologia de hoje em dia, se ela for deixada sem manutenção, cara, abandonada, ainda mais que o nosso material hoje em dia é menos longevo, parando pra pensar, sabe? Tipo, tem os metais, é claro, mas os metais são facilmente assim, olha, se for soterrado, vai ser muito difícil alguém encontrar de volta, e o resto, tipo... tipo assim, o que é as nossas casas assim de alvenaria, isso daí seria rapidamente assim, recuperado pela natureza, sabe? Se não tem ninguém ali para cuidar, cara, olha, pensem assim, ó, a grande ação de chuvas, e quando eu falo chuvas, cara, olha, ao longo de milhares de anos vai rolar uma chuva bem fodida, tá ligado? Pense nisso, entendeu? Quando tu aumenta, quando tu joga esse escopo para 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, olha só, 1.000 anos, tipo, passando de tempo, com chuva, com vento, isso quando tu não vai jogar meteoro, furacão, sabe? E um terremoto, maremoto, tsunami, sabe? Qualquer coisa que vai acontecer ali constantemente, o planeta Terra passando pelo processo natural dele. Cara, qualquer coisa que o ser humano tivesse erguido e não tiver alguém para manter aquilo lá erguido, desaparece, cara. Com certeza desaparece. Achar que a gente poderia, tipo... Tem estruturas que são exceções, mas não é qualquer uma delas, dependendo do que for, nada sobrevive, tá ligado? Por exemplo, se caiu um meteoro em cima de uma cidade, não importa o quão pica ela fosse, cara. O meteoro com uma potência grande arrasa aquela merda e deu, vira tudo, tipo, pedra de volta, vira escombro, sabe? E não tem... Se alguém chegar lá naquele lugar 10.000 anos depois, não vai conseguir encontrar nada ali, sabe? Que vai dizer, ah, não, aqui... Imagino que aqui há muito tempo atrás existia uma civilização. Então... levando esse tipo de raciocínio, sabe, ao pé da letra, dizer que é impossível a gente encontrar registro de uma civilização com um período tão longo assim, quando eu tô chutando para esses números anteriores ao Dres recente, tá ligado? Porque posteriores ao Dres recente, é óbvio que a gente já encontrou, é óbvio que a gente pode encontrar coisas um pouco mais antigas daquilo que a gente já encontrou, sabe? Se a gente encontrou registros assim, sabe? Sei lá, o exemplo claro é esse do Göbekli Tepe, sabe? Göbekli Tepe já é bem nesse período assim, sabe? Que é aquele sítio arqueológico que tem gente que data que ele tem de 10 a 12 mil anos. Já é o tipo de estrutura megalítica que chuta para trás a nossa noção de civilização, sabe? Porque é uma estrutura muito grande, os propósitos são meio discutíveis ainda. Acredito que ele é fundamentado ao redor de, assim, de religião, e daí para existir religião assume-se que tem que ter existido o quê? Agricultura, porque é uma estrutura muito grande que exigiria que muitas pessoas se alimentassem, sabe? Esses cálculos têm que ser vindos, tipo... Por que quando se encontra uma evidência tem que juntar com tudo que já foi feito antes por causa disso?
Por que encontrar um prédio grande é evidência de civilização, entendeu? Porque é uma organização social, um prédio grande daquele tamanho não teria sido erguido por poucas pessoas, até porque achar que tu precisa erguer algo tão grande assim, tem que viver bastante gente a ponto de tu achar que é importante, sabe, vocês terem um lugar tão grande para abrigar tantas pessoas ao mesmo tempo, sabe? Então, encontrar um sítio arqueológico tipo Göbekli Tepe e descobrir que, né, através da pouca evidência que você consegue encontrar ali, porque não tem história, não tem ninguém te dizendo o que acontecia ali, sabe? Você tem que andar lá por aquele lugar, examinar e ir escavando e pouco a pouco descobrindo o que pode ter acontecido lá, sabe? Quem eram as pessoas que andavam naquele espaço, o que elas falavam, durante quanto tempo, sabe? E quando tu começa a jogar por questão de séculos, cara, se tu te permitir tua mente viajar, tu pode imaginar que aquele lugar já foi muito diferente em várias passagens diferentes, sabe? Várias pessoas diferentes passaram por aquilo ali, com várias noções diferentes, com várias religiosidades. Enfim, aquele mesmo templo, ao longo de 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos, pode ter sido, sabe, utilizado de várias formas por várias pessoas em vários períodos, sabe? Então, pensa que é um prédio que tem 12.000 anos, cara, e hoje em dia ele é uma ruína, mas quando ele foi erguido, provavelmente ele não era, tá ligado? E vai saber o tipo de modificação que ele pode ter passado, sabe? Então, contra uma estrutura desse tamanho, tu assume-se que tem que ter rolado uma civilização. E para rolar a civilização, assume-se que tem que ter rolado a agricultura, porque foi o jeito que o ser humano conseguiu, assim, produzir e distribuir comida para gerar tantas pessoas assim, sabe? A caça e tudo mais, e a coleta, ela só poderia funcionar em tribos e organizações menores, entendeu? Porque é simplesmente assim questão de proporção, entendeu? Tu nunca vai ter como caçar, tipo, não nunca, mas assim, exceto um cenário especialmente abundante, sabe? Que tá com muita presa para vocês caçar, vocês conseguem alimentar todas as pessoas regularmente com caça. De modo geral, caça é mais escasso, entendeu? O mesmo processo assim de coleta. Agora, quando tem uma agricultura e tu sabe cultivar e tu entende quanto de tal espécie assim de cultivo vai servir, vai proporcionar um alimento necessário para alimentar tantas famílias que tu precisa, sabe? É mais fácil se organizar, crescer enquanto civilização e construir um prédio enorme, sabe? No final desse caminho todo. Então, Göbekli Tepe já é um negócio que quando foi descoberto, quando começou a ser averiguado, já são só, olha só, a agricultura pode ser mais antiga porque o Göbekli Tepe tem religião, a não ser que as pessoas começaram a se reunir em prol de religião antes da agricultura, aí isso também é um bagulho que começa a bugar nessas convenções, porque, né, essas análises é sempre assim, sabe? É análise, é hipótese, é arrumar uma evidência e tentar juntar as coisas que podem ser, sabe? Então é por isso que algumas coisas eu acho divertido. Esse negócio de reset no mundo, eu acho que é um negócio bacana, porque, olha, não só tem um monte de gente que aponta esse tipo de coisa, mas até assim no próprio. Até na mitologia bíblica, sabe? Ou outras religiões escatológicas que pregam do fim do mundo, sabe? É normal esse tipo de mensagem que o mundo foi resetado, inclusive mais vezes do que a gente tem registro, sabe? Tem vários lugares no mundo que descrevem, sei lá, que o mundo já passou por 5, 6, 7 fins do mundo, entre aspas, sabe? Então, é o tipo de coisa que eu confesso que para vocês, de um ponto de vista teórico, eu acredito que faz sentido, entendeu? Eu acredito que faz sentido por quê? Olha, realmente por razões além da minha compreensão. Pode ser coisa tipo que nem esses jogos sugerem, sabe? Que a raça humana tá fazendo merda, e, tipo, simplesmente assim, olha, vamos de novo, vamos começar de novo, sabe? Ou, né, se não for necessariamente a raça humana vai saber, entendeu? Vai que algumas das vezes que o mundo foi resetado, tinha outras espécies aqui, sabe? Entre nós, os dinossauros, pode ter acontecido muita coisa, né? É outra coisa assim que eu acho muito divertido. Tipo, acho que os dinossauros estiveram aqui até 200 milhões de anos atrás, né? Sempre eu vejo essa informação, mas eu me esqueço que eu não sou bom com data. Mas assim, ó, assumindo que seja isso, sabe? De 200 milhões de anos pra cá, tipo, o surgimento da espécie Homo sapiens, pelo menos, tipo, mais parecido com nós, assim, né, sabe? De não ser tão diferente em estrutura genética, em questão de DNA, com o nosso, acho que é 300 mil anos, 400 mil anos atrás. Então pense nisso, por 200 milhões de anos até o surgimento do ser humano, 400, 300 mil anos atrás. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, sabe? E para mim é muito divertido imaginar possibilidades bem mirabolantes, bem doidas, bem malucas, sabe? Inclusive agora vamos
vamos nos permitir, e só para essa parte assim, agora, totalmente, olha, brisada, teórica, maluca, sabe? Nada daqui realmente são convicções fortes que eu tenho de coisas que podem ter acontecido. Mas agora só para se permitir realmente pensar em possibilidades. Olha só, mais de 200 milhões de anos, sabe? Tudo que pode ter acontecido assim, se tu for pegar e... Bom, eu vou ter que definir algumas coisas assim, sabe? Ah, vamos pensar assim, coisas como consciência e imaginação, sabe? E talvez esses sejam conceitos meio complicados para eu entrar tão tarde nesse programa. Talvez eu tenha que fazer um terceiro programa falando desse tipo de assunto, meio brisado, meio doido. Mas assim, pensando assim que consciência não é necessariamente algo tipo individual, né? Adotando também aquela ideia de que o conhecimento não é algo que tu tem, conhecimento é um lugar onde tu visita, sabe? Literalmente um espaço que tu vai, tu chega e tu pega aquilo lá. O que eu quero dizer com literalmente é que assim, ó, cientificamente falando, a ciência assim, não tem uma maneira clara de explicar o que é a consciência, sabe? O que é as imagens mentais que nós somos capazes de ter acesso, entendeu? Aquela visão simplista da parada de que a gente simplesmente cria essas imagens no nosso cérebro, não é necessariamente isso, sabe? O cérebro não necessariamente cria ou deixa de criar as coisas, sabe? Ele enxerga, ele vislumbra, ele tem acesso, mas agora definir o que são essas coisas que tu pode enxergar na tua cabeça, e isso daí são coisas variáveis, assim como tu pode buscar uma memória que tu sabe, eu tô tentando enxergar algo que eu já vi. O teu cérebro também pode criar tantas coisas que tu não tá pedindo para criar, entendeu? Tu pode ter várias imagens mentais de coisas que tu não tá fazendo esforço consciente para estar enxergando, mas assim tu vislumbra, sabe? E por que essas coisas são importantes? Porque essa é outra coisa sobre a imaginação, tá ligado? Eu que sou uma pessoa que sou escritor, eu sou fascinado sobre essa ideia de imaginação e até o dia de hoje não tem explicações claras e, tipo, até compreensíveis do que diabos é imaginação, tá ligado? Pense em mim, eu sou escritor, tá ligado? Eu posso criar, entendeu? Eu tô fazendo aspas aqui, tô usando a expressão criar imagens, criar cenários, criar ambientes, sabe? Alguns deles eu crio justamente porque depois eu vou escrever sobre eles. Então, primeiro eu quero imaginar, eu quero enxergar, eu quero vislumbrar na minha cabeça. Pelo menos eu acho que é isso que está acontecendo, é a maneira que eu consigo explicar para vocês, sabe? Então, eu fui uma pessoa que sempre fui ligada com esse lance de imaginação, sabe? E olha que na imaginação tu pode enxergar até várias coisas assim, como posso dizer assim, eu vou usar o termo assim, dimensões diferentes, no sentido que tu pode enxergar seres bidimensionais, sabe? Se eu te pedir para criar, entre aspas, imagens mentais como se fosse um desenho, um anime, tu consegue. Tipo, não só tu consegue invocar imagens que tu conhece, sabe? Tu pode refletir sobre algum anime que tu já assistiu, sabe? Não necessariamente um anime, um desenho animado também, sabe? Qualquer imagem 2D, um jogo de videogame que tu jogava, sabe? Tu consegue pegar essas imagens que tu já jogou, já viveu, já assistiu, já leu. Mas agora, se eu te pedir para criar uma imagem dessa, tu também cria. Mas a pergunta é, isso realmente é criado? Essas coisas que nós imaginamos, o que é realmente imaginar algo, sabe? Não tem uma explicação ainda prática, consensual, lógica, racional do que é isso, sabe? E eu sou muito fascinado por ter essa noção de que a imaginação ainda é um grande mistério, sabe? É engraçado algo que a gente consegue estar, tipo, no tempo inteiro com ela. Eu, particularmente, estou sempre com esse lado do meu cérebro ligado, mas até hoje em dia eu não sei necessariamente o que são essas imagens que eu posso enxergar, sabe? Que eu posso criar, entre aspas, entendeu? Enfim, porque eu posso ter acesso, sabe? Porque se a consciência e o conhecimento não é algo que necessariamente tu, sabe, tu tem, é um lugar que tu vai, talvez a imaginação seja a mesma coisa, tá ligado? Talvez a imaginação não é algo que tu crie, não é algo que tu tenha. Talvez a imaginação seja um lugar que tu vai também, sabe? E por que eu falei dessas coisas? Porque então, pense a quantidade de coisas, sabe? Temas, assuntos recorrentes que são assim colocados assim realmente na esfera da ficção, sabe? Porque eu acho que essa é uma das coisas divertidas, sabe? É realmente pensar assim, mano, imagina que louco se várias das coisas que nós consideramos fantásticas, fantasiosas, impossíveis de ter acontecido, sabe? Aí eu tô realmente, porque eu falei aqui são brisas, entendeu? Brisas selvagens, mas até nessa parada de raças diferentes das raças humanas, sabe? Seja quando tu vê raças tipo elfos, anões,
pode ser até mesmo vampiros, lobisomem, essas criaturas fantásticas, entendeu? É um negócio quando tu joga para esse grande escopo, quando tu começa a entender, ou pelo menos, eu acho que dizer entender não é errado, sabe? Começa a entender e compreender que o que a gente pensa, o que a gente imagina, não, não tem por que ser tão, como posso dizer assim, não, a gente não tem como saber se as coisas que tu pensa, as coisas que tu imagina, são menos reais do que aquilo que tu realmente enxerga, sabe? Do ponto de vista realmente assim, científico da parada, de tentar traduzir o que são pensamentos, o que são ah, abstrações mentais, sabe? O que realmente são essas coisas, sabe? O que são as supostas ideias, sabe? O que é tudo isso? A gente ainda não sabe definir como e por que essas paradas são, sabe? Podem ser ditas como menos reais ou, sabe, o que está na tua mente, o que está na tua imaginação é menos verdade do que aquilo, sabe, que tu pode tocar, sabe? Não, a gente ainda não tem essas definições, por isso que eu digo que a gente pode criar imagens multidimensionais, sabe? No sentido assim que nós, enquanto seres humanos, as coisas que nós podemos ter acesso normalmente, sabe? A maioria dos seres humanos, em suas faculdades mentais padrões, nós somos capazes de compreender apenas o mundo até a terceira dimensão, sabe? A gente consegue enxergar, sabe, um ser bidimensional, até unidimensional dado, mas de uma forma até mais simples, né? Mas tu pode pensar também numa forma unidimensional, mas enfim, bidimensional e tridimensional, que é o mundo que a gente vive também, sabe? Só que agora, se eu te pedir para tu criar uma imagem na quarta dimensão, tu já não poderia fazer, sabe? Essa daí também é uma coisa que entra nessa mesma linha de raciocínio, para ver como tem coisas que estão além da nossa consciência e até além da nossa imaginação, sabe? Tipo, tu até pode tentar imaginar como seria a quarta, quinta, sexta dimensão, mas te falta aquilo lá, sabe? Aí realmente ia sair do que, tipo, ia sair desse meu exemplo prático do que é a imaginação, tá ligado? Ia se tornar mais assim a imaginação teórica da parada. Porque, de modo geral, geralmente o imaginar é algo bem palpável, bem tangível, sabe? Até quando eu te peço para tu imaginar algo que não existe, entre aspas, tu consegue vislumbrar de uma maneira bem clara na tua cabeça, baseado nas tuas referências, naquilo que tu tem consciência, digamos assim. Só que agora, certas coisas não, sabe? Certas coisas assim, quando sai da terceira dimensão, a gente não pode aprender, a gente não pode ter consciência sobre aquilo e a gente não pode imaginar, pelo menos não no nosso estado normal, justamente por isso que é o tipo de coisa, né? Quando gente que diz ter saído da nossa dimensão, daí eu digo mais uma parte assim, mental, sabe? Seja por uma experiência psicodélica ou um transe em outra situação, sabe? Através de meditação, no ritual mediúnico também, que pode acontecer esse tipo de coisa, né? As pessoas dizem, inclusive, é um negócio que falta meios de transcrever, sabe? Tu pode até viver aquilo lá, tu pode até estar naquilo lá, só que daí agora ter uma consciência sobre aquilo, imaginar aquilo e falar para os outros aquilo de uma maneira que um ser humano que não está lá naquele momento consiga entender, aí é um negócio que fica meio complicado, né? E bem, esse final aqui ficou bem doido, mas eu tenho certeza que já passou de uma hora. E sim, eu não terminei todo o assunto. E como eu falei, esse final aqui seria brisadão, sabe? É um negócio assim que, como eu disse, eu não morro por essa ideia de que com certeza existem civilizações perdidas, com certeza o mundo já teve várias coisas assim que a gente não tem mais como enxergar, sabe? Tanto de cidades, quanto assim, até progresso, sabe? Entre aspas, sabe? Tecnologias, ferramentas, sabe? Quem sabe o ser humano já fez várias coisas que hoje em dia a gente acha que é impossível, ou pelo menos impossível naquele tempo, sabe? É o tipo de coisa que tu pensaria, assim, imagina há 20 mil anos atrás se a humanidade pudesse viajar pelo mundo, sabe? No sentido assim, de viajar com um mecanismo que voa, ou com barcos, sabe? Você já tinha uma comunicação, você já tinha sociedade, essas pessoas faziam casas, faziam prédios, já tinham mas sei lá, até mesmo escrita, vai saber, entendeu? Então, esse tipo de coisa que, olha, eu não acho que é impossível não, entendeu? Eu ainda não estou convencido de que aconteceu, gostaria de arrumar maiores convicções, mas olha, só de um ponto de vista assim teórico,
e até romântico da parada, sabe? Levando em consideração a quantidade de artistas e autores e programadores que já pensaram em mundos, em realidades, sabe? Em versões alternativas do nosso próprio planeta. E nessas versões alternativas o mundo possui um passado desconhecido, entendeu? Que indica que é o mesmo planeta que eu e tu vivemos, só que num período diferente, num momento diferente, em que as coisas aconteciam de uma maneira muito diferente, que sequer hoje em dia pode sonhar que seja possível, sabe? E aí, honestamente, eu sinto que tem muitas outras coisas para falar sobre isso. Eu vou tentar, quem sabe, roteirizar alguns outros tópicos que eu acho que eu posso desenvolver, mas ou talvez no próximo programa eu veja com algo completamente diferente, sem nada a ver com isso, porque você sabe que eu posso muito bem fazer isso, sabe? Mas eu confesso que mesmo eu tendo falado 2 vezes sobre esse assunto, né, em 2 programas diferentes, eu ainda não falei tudo que eu já tinha pensado sobre esse tema, sabe? E ainda mais que eu posso falar algumas coisas assim, até mais assim, pé no chão, sabe? É que nesses programas eu senti que, quer saber, vamos brisar, vamos se divertir aqui, vamos sair um pouco dos papos mais assim, reais, e que eu posso mandar referência, e vamos simplesmente mandar bala em possibilidades, em brisas, em coisas que um autor de literatura fantástica gosta de fazer, sabe? Que é se permitir imaginar, vislumbrar cenários que simplesmente não aconteceram. Ou pelo menos a gente não tem como saber, não tem como verificar que aconteceu dessa forma. Mas, né, sabendo o que tu pode imaginar, sabendo o que tu pode, assim... Olha, simplesmente supor que entre o desaparecimento dos dinossauros até a chegada do Homo sapiens, as coisas podem ter sido mais, assim, impressionantes, mais surpreendentes, sabe? Com seres humanoides mais avançados, mais bem desenvolvidos, mais civilizados, entendeu? Mais estruturados do que a gente assume que foi durante todo esse longo período de milênios e milênios e milênios e milênios, sabe? E milhões de anos, entendeu? Até surgir o Homo sapiens. Eu acho que assim, é algo assim razoável, tá ligado? Eu não posso afirmar que aconteceu, sem evidência, mas agora simplesmente dizer, olha, talvez o passado desse planeta Terra, que seja muito mais fascinante do que a gente imagina, sabe? Seja ainda mais fascinante do que essas nossas obras de ficção mais fantasiosas, sabe? É um negócio que só de tu te permitir andar por esse caminho e tentar correlacionar várias das histórias de ficção, várias das metáforas, ainda mais aquelas que têm muita reincidência, aquelas que são muito recorrentes, que mostram que alguns temas fazem parte do imaginário popular de várias épocas, de vários lugares do mundo, entendeu? Deixando claro que é bem possível supor que a humanidade, apesar de muito distinta, muito variada, tem certas coisas que por alguma razão ou que outra surgem na mente das pessoas, sabe? E daí quando tu pensa que a consciência não é um negócio assim totalmente individual, né? Quando tu pensa que a imaginação não é algo totalmente assim, como posso dizer assim, fora da realidade, sabe? Sem uma fonte, não é porque nós não podemos verificar a fonte ou compreender a fonte que não exista a fonte da imaginação. Quando tu começa a ter esse tipo de realização, tu começa a pensar assim, bom, então talvez algumas das coisas que a gente vê sempre sendo exposto regularmente naquilo que a gente vê como ficção, como imaginação alheia, talvez seja pessoas olhando coisas não tão, tipo assim, tão diferentes, sabe? E na hora deles passarem isso pro mundo, vai nos revelando, assim, aquela famosa realidade oculta, né? Mas é melhor parar por aqui, porque se for ficar puxando essa linha, eu consigo ficar falando durante muito mais tempo, mas vamos guardar a pauta para o próximo programa. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.